Fala, torcedor do Flusão. Fluminense estreia no Campeonato Carioca com vitória. Vence o Madureira por 2-1. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, o que o pessoal da ESPN Brasil falou sobre a vitória do Fluminense e estreia do Campeonato Carioca. Deixar os créditos, ESPN. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. De volta com o Sport Center e mostrando para vocês a vitória do Fluminense em cima do Madureira. O Lescano fez 1-0 para o Flu, o Marcão empata para o Madureira e depois o John Kennedy coloca o Fluminense na frente mais uma vez, 2-1, fechando o placar. Vitória do Flu, Barra. Com a Arana, né? Arana fazendo sua estreia, né? Eu acho importante. Vocês já viram ele participando, né? Fazendo a jogada pelo lado esquerdo. Manteve a camisa 13. Sim, Marcela, a gente está falando de um trabalho que está começando no Fluminense, né? Não dá para fazer qualquer tipo de crítica por um nível de futebol que foi abaixo e tal. Não tem absolutamente nada a ver. É o início de um trabalho. Isso tem que ser falado para todos os times. Só acho que em caso de clássicos, como era o que a gente estava falando anteriormente, acho que tem um peso um pouco diferente. Já saiu ali o primeiro gol, o Fluminense toma um gol em jogada de bola parada. Acho que é muito bom para o John Kennedy começar o ano fazendo gol, começar tendo moral, tendo oportunidade de fazer gol e fazer gol da vitória. É um jogador que tem que ser muito bem cuidado, muito bem trabalhado com todos os aspectos que envolvem a vida do jogador. Mas, longe de criticar, é preciso entender início de temporada. Ô Zupa, é importante realmente para o John Kennedy isso, né? É manter essa confiança. Faz um gol, começa a temporada com a confiança mais em alta, que siga assim para 2020. Sim, porque ele voltou do México no segundo turno do Campeonato Brasileiro e o Zubeldia colocou ele para jogar mais do que se imaginava e ele não conseguiu entregar aquilo de antes. E está muito claro, e o Fluminense não esconde isso com os seus movimentos de mercado, que é para a função dele que o clube busca o seu principal reforço, que era a tentativa de contratar o Hulk para ser um centroavante. Porque os 3 centroavantes que o Fluminense tem no elenco, por motivos diferentes, não entregam. O Cano não está entregando porque aparentemente o tempo passou. Espero que ele consiga retomar, mas ele sofreu muito na última temporada. O Everaldo não está entregando porque ele é tecnicamente o pior jogador dos 3, embora muito voluntarioso para a equipe, mas não é um goleador, nunca foi. E o John Kennedy, que tem juventude tal qual, ou menos até do que o Everaldo, e faro de gol tal qual, mas menos do que o Cano, é um jogador instável pelas suas questões comportamentais, uma questão muito mais profunda do que só aqui para criticar o jogador. Então é importante para o John Kennedy começar bem a temporada, porque se ele conseguir encontrar um ritmo, encontrar uma sequência, diminui essa urgência do Fluminense para contratar um atacante, né? Então para ele é muito bom. Bom para o Arana, que fez a sua estreia, jogou 82 minutos. Bom para o Gemes, que veio do Mirassol. E, claro, uma tremenda de uma responsabilidade. O Fluminense perde o Thiago Silva, contrata o Gemes. Poxa, vai lá e joga igual o Thiago. Não é assim, mas é uma lacuna que se abre no time. Então, assim, para esses jogadores, mais até do que para os outros que buscam um espaço, mas para esses 3, Gemes, Arana e pro John Kennedy, cada minuto nesse momento é importante para fazer parte do todo. Aí. Vamos seguir o... É isso, galera, pessoal aí da ESPN Brasil, Zupac Marumarra, falando sobre, analisando ali a partida do Fluminense, a estreia no Campeonato Carioca, a partida de hoje que teve também a estreia do Guilherme Arana, um bom reforço que o Fluminense contratou para essa temporada de 2026. O Lescano e o John Kennedy marcaram os gols da vitória. Lescano marcando o primeiro, John Kennedy marcando o segundo gol. E o Fluminense estreando com o pé direito. É claro, né, que muita coisa ainda vai evoluir, muita coisa vai melhorar. Apenas a primeira partida nessa temporada. Então tem muita coisa ainda para melhorar. A primeira partida do ano. E com o passar dos jogos, o time vai evoluindo, tanto fisicamente quanto
taticamente, né, a expectativa é essa, que o time vá melhorando a cada jogo, a cada partida. E o Guilherme Arana, né, que foi um dos melhores reforços, aí estão o melhor nessa janela aí que o Fluminense contratou, fez a sua estreia. A tendência também é que ele evolua a cada jogo, porque é um bom jogador, um bom lateral. E aqui as notas do GE para os jogadores, né, do Fluminense nessa estreia. Vitor Eudes no gol, né, o goleiro, a nota 6.0. Júlio Fidelis, lateral, nota 6.5. Igor Rabelo, 6.0, zagueiro Igor Rabelo. O Gemes, nota 6.0. Guilherme Arana, que fez a sua estreia hoje na lateral, nota 6.0. Fez a sua estreia pelo Fluminense e foi participativo, né, na defesa. E acredito que a cada jogo aí ele vai evoluir, porque ele ainda não está entrosado, né, com seus companheiros de clube, e logo mais acredito que aí no decorrer das próximas partidas ele vai jogando um melhor futebol. Léo Jance, 5.5, Otávio 5.0, Luiz Fernando nota 6.0, Alisson Davi 6.0, Lescano, que fez o primeiro gol, nota 7.5, Agner 6.5, Riquelme Felipe 5.5, o Davi aqui está sem nota. John Kennedy fez o segundo gol, 7.5, Santi Moreno nota 7, Matheus Reis nota 6.5 e o Max Cumbeiras, que foi o auxiliar hoje, é o auxiliar, né, do Zubeldia. O Zubeldia não estava ali na beira do campo, até porque ele ainda não vai estar também, acredito que no próximo jogo, porque está se recuperando. Max Cumbeiras, o seu auxiliar, e nota 7 nessa partida aí de hoje, né? Vamos aguardar aí os próximos jogos do Fluminense, as próximas partidas. O importante foi que o time começou bem, né, a temporada, vencendo a estreia do Campeonato Carioca, e agora aguardar os próximos jogos. Deixe sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.